Essa tabela é muito chata da gente enxergar o que está aí, né? Tem que ficar lendo o número. Uma maneira muito mais interessante de representar a mesma informação que está nessa tabela é fazer um gráfico, que eu já preparei aqui. Então eu vou fazer o seguinte, para cada um desses instantes aqui, ó, 0 hora, 15 minutos, 30 minutos, 45, eu coloquei aqui, ó. Isso aqui é 1 hora, isso aqui é meia hora, isso aqui é 15 minutos. Então, ó, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 30 minutos, são exatamente esses caras que estão aqui. Estão aqui embaixo, tá bom? E aqui nesse eixo vertical eu botei a própria trajetória. Isso aqui é a Via Dutra esticada. Eu peguei a Via Dutra, estiquei e botei nessa reta aqui, ó. O Rio está aqui, São Paulo está aqui. Tá bom? Então eu vou botar cada um desses números aqui. Por exemplo, esse ponto aqui, ó. É o 0 do eixo horizontal, que está aqui, ó. Corresponde ao 0 do eixo vertical também, porque eu escolhi assim. Eu escolhi de zerar o meu relógio na hora que passou pelo quilômetro 0. Poderia ter escolhido outra coisa, mas foi assim que eu escolhi. Então o 0 do eixo horizontal, que é esse aqui, corresponde ao 0 do eixo vertical. Então vai ter um ponto aqui, nesse gráfico. Esse ponto corresponde a essa primeira linha. Agora vamos botar a segunda linha. A segunda linha está no 15 minutos. Portanto está aqui, ó, nessa vertical aqui. E qual é o valor que eu tenho que botar? 17. Aí eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que medir onde é que está o 17 aqui, ó. Repare, isso aqui é 100, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então quer dizer que cada tracinho desse que eu botei aqui são 20 quilômetros. Mas não é 20, é 17. Então o ponto que eu tenho que botar acima desse cara aqui é um pouquinho abaixo dessa linhazinha aqui. Então eu vou botar ele aqui, ó. Aquilo ali é o 17, tá bom? A altura daqui até aqui são 17 quilômetros. O próximo é 35, na meia hora. Meia hora aqui. 35, ó, se esse é 20 e esse é 40, o 35 está perto do 40, então vai estar aqui. Vou botar aqui. Então essa alturazinha aqui é o 35. O próximo é o 55. Aqui, ó. Né, no 45 minutos é aqui, 55, 20, 40, 60, então 55 está aqui. 140 no próximo, aqui, 140, esse daqui, ó. O próximo é 140 de novo, foi quando o ônibus ficou parado. Então vai estar na mesma posição aqui, ó, 140, 140 aqui, ó. Esses dois têm a mesma altura. E finalmente 402. Vai ser aqui pertinho de 400. Aqui, ó. Isso é quase uma reta, né? Mas não é uma reta. Por exemplo, aqui tem um platô. Aqui tem um platô. Quando o ônibus esteve parado. Aqui, ó. E aqui. Além disso, se você olhar bem, ó. Aqui no final, ó. A reta desinclinou, ficou assim, ó. Ficou um pouquinho menos inclinada. Aqui ela estava pouco inclinada e depois foi inclinando mais. Então a gente vai interpretar o que significa isso aí. Quando eu fiz aquela conta lá, o que foi que eu fiz? Isso aqui é quando chegou em São Paulo. E isso aqui é quando saiu do Rio. Então eu peguei essa altura daqui até aqui, essa altura toda aqui, são os 402 quilômetros. E dividi por essa distância aqui, essa toda, daqui até aqui, que foi o tempo. Então o que eu fiz foi pegar só o primeiro ponto e o último ponto, esquecer todos os do meio e ver qual é a inclinação da reta que liga esse ponto até aquele lá. Então aquilo lá nada mais é do que uma aproximação para este gráfico aqui. Se eu tivesse feito isso, o X aqui, o T aqui, e eu pegasse só o primeiro ponto e o último ponto e traçasse uma reta que liga os dois, o que eu fiz foi dividir isso aqui, que foi o que eu chamei de delta X, por isso daqui, que é o que eu chamei de delta T, ali. Então eu dividi isso por isso. Tá bom? Quanto maior for esse resultado, mais inclinada é essa reta aqui.
Por exemplo, se eu tivesse feito essa viagem de avião e não de ônibus, o ΔX seria o mesmo, mas o ΔT seria muito menor. Então eu teria chegado a São Paulo muito antes, esse ponto estaria aqui. Aí eu ia dividir o mesmo ΔX por um ΔT menor e ia dar um valor de velocidade maior. Tá bom? E em compensação a reta ia ficar mais inclinada. Então quer dizer que essa velocidade mede a inclinação dessa reta. Quanto mais inclinada ela tiver nesse gráfico, maior é aquela velocidade ali. Quanto menos inclinada essa reta tiver, menor é aquela velocidade ali. Mas como eu disse, a velocidade foi mudando com o tempo. Essa é a velocidade média do trajeto inteiro. Vamos, por exemplo, calcular a velocidade desde o início até mais ou menos o meio da trajetória. A trajetória são 400 km, então o meio está mais ou menos por aqui, 210. Tá bom? Então vamos calcular a velocidade desde daqui até aqui, ó. 2 horas e 45 minutos é a mesma coisa que 2,75 horas. Tá bom? Porque 75 é 3/4. Tá bom? Muito bem. Então vamos calcular essa velocidade aqui. Quanto dá? Ela vai ser a distância percorrida, 210 km, dividido pelo tempo que levou para percorrer, que no caso são os 2,75 horas. 76,36. Que não é exatamente igual àquela lá, é muito parecida. Vamos calcular a velocidade média agora. Na segunda metade do movimento. A gente calculou daqui até aqui. Agora eu vou calcular daqui até o final. Tá bom? Agora vocês vão entender a importância daquele delta lá, que eu chamei de ΔX. Eu tenho que fazer a diferença, porque agora o início não está no zero. Né? Então por isso que aquele delta é importante lá. Tanto no X como no T. Porque no T também vou ter que fazer a diferença. Este T menos este T. Aí que eu vou chamar de ΔT. E o ΔX vai ser o 402 menos o 210. 402 quilômetros menos 210 quilômetros. E o tempo vai ser 5,25 hora menos 2,75 hora. Isso vai dar, vamos fazer primeiro as diferenças. 402 menos 202 dá 192. E isso aqui vai dar quanto? Dá 2,5, né? 2,50 hora. Tá certo isso? Tá, tudo bem. Então tem que fazer essa conta aí. 76,8. Repara que deu diferente de novo, não é a mesma coisa. Quer dizer, na segunda metade do movimento, o ônibus andou ligeiramente mais rápido do que na primeira metade. E a média deu aquela velocidade de cima ali. Eu chamei esse negócio de velocidade média. Será que ele é a média desses dois valores? Não. Então esse papo de velocidade média não tem nada a ver com média de velocidades, é outra coisa. Só para não confundir. Quando falar velocidade média, é aquele conceito que eu coloquei ali. A distância percorrida no intervalo que eu considerei, dividido pelo intervalo de tempo. Que não tem nada a ver com média de velocidades em vários trechos. Nada a ver.